Boa noite. Hoje nós vamos fazer o estudo do Vinha de Luz, capítulo 21. Antes, vamos fazer uma oração pedindo a orientação dos bons amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos, no trabalho do chá. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a entender a lição proposta para essa noite. Que a paz de Jesus nos envolva sempre. Então, como eu já disse, do livro Vinha de Luz, capítulo 11, Abre a Porta. E aí, o Emmanuel vai fazer um trabalho do versículo 20, do capítulo 20, versículo 22, dizendo-nos: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A partir daí, a gente precisa pensar, normalmente quando o Emmanuel faz uma proposta de capítulo, normalmente no versículo já tem algum indício de onde é que ele tirou o título, né? Mas aqui o título é Abre a Porta. Onde é que está a porta nesse versículo? Para a gente entender, né, esse abre a porta, a gente vai ter que ler as explicações do Emmanuel para entender onde é que ele quis chegar, né? E para a gente poder para a gente poder analisar, né, essa proposta desse capítulo. Antes de começar a explicação do Emmanuel, eu gostaria para a gente entender o contexto, a gente pegar o capítulo 20 em João, na Bíblia, só que eu queria pegar antes, eu queria pegar a partir do versículo 19. Para a gente se lembrar que esse João está narrando no capítulo 20 o pós-crucificação, em que Jesus é colocado no sepulcro e aí logo em seguida, depois de passados 3 dias, Maria vai visitá-lo, né? E encontra o sepulcro aberto. É dessa situação que nós estamos falando, que ela vai e fala para Pedro e para os apóstolos, eles não acreditam, eles retornam e veem que o corpo de Jesus não está mais lá. E que Jesus fala para ela, né, que ela retorna de novo e encontra Jesus. Só que Jesus pede que ela não o tocasse porque ele ainda não estava pronto. E aí, a partir do versículo 19, é que a gente vai entender essa proposta do Emmanuel. Aí no 19 diz-nos a Bíblia assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, acerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retirados. E aí eu paro por aqui nessa questão da Bíblia. Para a gente entender, aqui há uma questão muito importante, né? Que faz referência a uma questão que ela permeia muitas partes da Bíblia Sagrada, que é o sopro, né? Essa coisa do assoprar. Jesus assoprou o Espírito Santo sobre eles. Esse assoprar, ele tem várias referências, né? E aí eu fui fazer um estudo sobre o sopro. Ele começa na Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando na criação Deus assopra sobre as narinas do homem,
para que ele se torne um ser vivente, que é Adão. Tem uma simbologia, segundo o estudo, do fôlego de Deus que trouxe a vida ao ser humano. A gente também encontra essa questão do sopro em diversos salmos, no 39, capítulo 39, versículo 5, no Salmo 144, versículo 4, em Jó, capítulo 33, versículo 4, em Isaías, no capítulo 2, versículo 22, e em João, capítulo 3, versículo 8, em que ele fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, que é essa parte que Jesus está fazendo, né? Assoprando o Espírito Santo. Né? Então, João vai trabalhar também com essa questão do sopro em algumas questões, né? Tem também, não na Bíblia, mas a música Tim Vanessa, Verbo, ele também fala disso, né? O Espírito sopra onde quer. É um dos versos da música. No dicionário de símbolos, o sopro representa a vida, ou seu princípio, a respiração yin e yang. É o princípio gerador de todas as coisas. No Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, o sopro de Deus que remete à ideia de uma força vital ou divina que dá vida aos animais e a todas as coisas, frequentemente ligado à criação. Para a gente perceber que Jesus está falando, aliás, João está narrando um momento ímpar na vida daqueles apóstolos, né? E aí a gente volta agora para a explicação do Emmanuel, a leitura, né? E aí, vamos lá. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo às reuniões dos companheiros, espalha sobre eles o espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, como Emmanuel nos disse, né, essa leitura vem pós-Calvário, né? Uma semana depois é a referência da crucificação, né? Que o trabalho do Emmanuel vai ser feito, né? Nesse capítulo, em que João nos aponta, né? Que foi pós-Calvário. E aí, logo em seguida,
ele retoma de novo essa coisa que Jesus assopra, dando a vida aos apóstolos e dizendo: recebei o Espírito Santo. E no terceiro parágrafo ele faz várias indagações. Por que não antes? Né? A gente precisa pensar, a crucificação ela foi extremamente importante, mas a ressurreição foi também muito importante, porque os apóstolos não estavam preparados para aquele processo que Jesus veio dizer, né? Eles precisavam vivenciar toda essa situação para poder entender, né? Tudo que já estava sendo enunciado há muitos anos antes, né, da vinda do Cristo. E somente após a crucificação é que os apóstolos entenderiam o processo do sacrifício, da renúncia e desse verdadeiro amor que Jesus veio doar a todos nós, né? Então a importância desse momento ela é ímpar, né? E aí no quarto parágrafo ele responde, né? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Se a gente observa a trajetória de Jesus, né, quando ele vai curar alguém, ele sabe qual é o problema da pessoa, mas ele simplesmente não chega e cura. Ele pergunta: o que queres que eu faça? Por amor, Jesus não impõe, Jesus não violenta, ele espera que a gente diga, que a gente se proponha a agir, né, em benefício, mesmo que seja de nós mesmos, né, ou de outras pessoas, porque isso também acontece durante o processo em que ele passa pela terra, né, e continua a acontecer e vai continuar a acontecer sempre, porque Jesus trabalha por amor para nós, né, respeitando o nosso amadurecimento, respeitando as nossas limitações, e quando a gente estiver preparado, ele vai assoprar também sobre nós, né. Ou nós já fomos assoprados, mas não quisemos muito esse sopro, né? E aí eu tava lembrando do lava-pés, né? Quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos e Pedro fala: não, o Senhor vai lavar o meu não, né? Aí Jesus diz, né, que se ele não lavasse, não entraria no reino dos céus. Então o Pedro vira e fala, né? Não, então não lava só os pés, não, lava o corpo inteiro. E a gente deveria se propor assim, né? Que esse assopro nos fizesse realmente renascermos, né? Para esse novo momento na nossa existência, na nossa evolução, né? E aí, no parágrafo seguinte, realmente a tal da porta vai aparecer, mas não no sentido dessa porta, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da porta estreita. Ele está nos falando da importância do verbo abrir. A importância não está na porta, mas está no verbo, nesse abrir, né? Que quer dizer o nosso livre-arbítrio. Que horas que eu vou abrir essa porta? Como eu vou abrir essa porta, né? Então, esse verbo abrir é que é a de fundamental importância dentro desse capítulo, né? E a gente precisa pensar, né? A questão, porque esse abrir a porta está inteiramente ligado ao nosso livre-arbítrio, que está apontado no Livro dos Espíritos, na questão 843, em que ele pergunta assim, o Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos espíritos é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. E Deus não criou máquinas, ele criou seres humanos, né? E essa questão de ser humano, se a gente fizer uma análise, antes da palavra humano tem um verbo, ser, né? E verbo é algo que indica ação, né? Então, ser humano é alguém que precisa agir, né? Agir através do livre-arbítrio ou ainda mecanicamente, como muitos de nós, né? Que muitas vezes agimos como zumbis aqui na vida.
zumbis mortos que ainda não entenderam a proposta de Jesus. E nós já passamos por diversas encarnações desse jeito, né? Então, Jesus não vai nos violentar, nem mesmo que seja por amor. Ele vai esperarmos que nós abramos a porta das nossas vidas para que Ele realmente possa nos ajudar, né? E aí, no parágrafo seguinte, ele vem fazer uma análise da semente conosco. Ele diz que a semente tem adubo, tem o sol, tem a chuva, tem todos os elementos necessários. E aí, ele, no parágrafo seguinte, ele faz essa analogia de nós com a semente. Que nós somos como a semente, que vamos evoluir e precisamos evoluir. Mas para isso é necessário o adubo do sofrimento. Então o adubo ele tem uma importância ímpar na nossa vida, assim como tem na da semente. Que importância é essa? Quando a gente, alguém que já viu alguém trabalhar com planta ou já trabalhou com planta, sabe que o adubo é esterco. Esterco é cocô, né? E aí a gente precisa pensar, fede, é sujo, parece que é mal cheiroso, parece que não vai ter diferencial, mas uma planta com adubo, ela consegue florescer, crescer muito mais rápido, né? Então, o adubo do sofrimento que ele coloca aqui para nós, ele vai nos ajudar nesse planeta de provas e expiações. Aquilo que parece mal cheiroso, que parece feder, é o que vai nos dar os nutrientes, é o que vai nos fortalecer e fazer com que as nossas cascas se rompam para nós atingirmos para fora da casca e da semente nos tornarmos árvores, plantas, nos tornarmos frutificadores de algo melhor, né? Tem espíritos, né? E muitas vezes nós já fizemos isso, que quando vem o adubo do sofrimento, a gente se rebela, a gente se revolta. E aí é uma escolha nossa, é o tal do livre-arbítrio da gente não abrir a porta. E aí nós vamos continuar fedendo até a hora em que eu quiser me transformar em algo melhor, porque Deus me respeita, Deus me ama. E através da mensagem de Jesus nós entendemos isso, né? A gente tem a liberdade de pensar, mas também tem a liberdade de obrar, né? De agir em nosso benefício. Então, o livre-arbítrio é de extrema importância nessa hora. O verbo abrir a porta, ela vai nos ajudar para que esse sopro divino aconteça em nós. E se a gente retornar, quando um espírito está renascendo na Terra, qual a primeira função de nós enquanto seres humanos? Respirar, ou seja, aerar o nosso pulmão, deixar que esse sopro da vida nos alimente, né? Então, a gente precisa crescer para Deus, mas para esse crescimento acontecer, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para podermos abrir as portas do nosso coração para Deus, para que Ele nos ajude, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Com Jesus, como diz o penúltimo parágrafo, nós recebemos os desígnios, as inspirações, e eles nos sugerem modificações para a nossa alma, mas a chave está em nós, de abrir ou não essa porta. E a partir daí, nós precisamos deixar as criações inferiores do passado para nos lembrarmos das realizações novas de Deus, ou seja, estou na minha melhor encarnação. É o presente que vai, esse presente, eu digo tempo presente, esse tempo em que eu estou vivenciando,
É o momento dos dons de renovação constante de Jesus para a nossa vida eterna, mas vai depender de nós, né? Abrir ou não essa porta, para que o sopro divino alcance, do Espírito Santo, alcance os nossos corações. É isso que eu entendi, que Jesus nos abençoe e nos ampare, mas que ampare principalmente todos os irmãos que estão nas ruas e que o sopro divino também aconteça em cada coração que lá está. Muitas vezes, perdido nas calçadas da rua, mas jamais perdido sem ter um nome, porque Deus nos nomeia um a um. E Ele espera as sementes que estão em nós frutificarem na hora em que a gente der conta. Que a gente faça isso conosco e com todos aqueles que convivem conosco. Boa noite, que Jesus nos abençoe.